Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Terminados os 10 dias da greve convocada pelo Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, o impacto já é conhecido. Ao todo, a paralisação terá custado 63 milhões de euros à TAP e aos operadores turísticos. De um lado, a companhia aérea que, segundo o Ministro da Economia, António Pires de Lima, perdeu 25 milhões de euros em receitas, a que se somam outros 10 milhões em custos com dormidas, refeições e despesas de encaminhamento. Do outro, a Associação das Agências de Viagens e Turismo, segundo Pedro Costa Ferreira, presidente então da Associação, os operadores turísticos terão perdido entre 25 e 28 milhões de euros. Conhecidos então oficialmente os prejuízos da greve de 10 dias convocada pelo Sindicato dos Pilotos da TAP. Albino Almeida, muito boa tarde. Começamos o nosso comentário precisamente com estes dados oficiais, 63 milhões de euros em 10 dias de greve. Bom, eu já tinha dito aqui que as greves fazem-se para causar este tipo de impactos, não é? Seja na vida das pessoas pela mobilidade, no caso também, seja também, neste caso, numa perspectiva de que o Governo percebesse que aquilo que, pelo visto, ao longo dos anos, os pilotos foram prescindindo, era mais fácil ter acomodado, de facto, esses compromissos que viriam de trás, do que o país ter passado por esta situação. Dizer-lhe que o dado relevante disto está feito e era importante que percebermos o que é que vai acontecer com a impugnação que foi apresentada pelo grupo Não Tapa os Olhos, porque essa tinha méritos porque o Tribunal quer julgar a ação central, o que não é coisa pouca, e, portanto, deu provimento à providência cautelar que normalmente acompanha estes processos. Isto é, primeiro é dito, trave-se o processo porque há aqui um argumentário que faz sentido. Se o juiz achar, e hoje os tribunais é o que deviam ser de facto espaços de arbitragem da conflitualidade e da dificuldade com que muitas vezes a complexidade das questões que estão em apreço, portanto, o Tribunal, ao ter feito isso, vamos ver o que é que vem a seguir, porque aí já não será a greve, é por isso que eu acho que há uma grande convicção de que a greve não irá haver nova greve. A grande convicção resulta exatamente deste impasse em que seria absolutamente despiciendo que, tendo já conseguido, um grupo de pessoas, de cidadãos, tendo já conseguido argumentar, nomeadamente ao que sei com diretivas europeias que vale a pena dizer, também tem que ver com o Código do Procedimento Administrativo que foi aprovado pelo Governo e também com uma limitação de que o próximo comprador da TAP, se for fora da Europa, não pode comprar mais de 49% numa diretiva europeia. No entanto, o comprador pode também ser português e a TAP ficar... Sim, o comprador, exatamente, o comprador nunca será português, é a minha convicção. O comprador será um português, que neste caso vai ser um Miguel de Vasconcelos, não é? Por acaso o outro também acho que é Miguel Paes de Vasconcelos, deve ser... aqui não deve ser uma coincidência, que será sempre um testa de ferro de interesses internacionais, porque das duas uma, se for um comprador nacional, percebe-se então que o grupo Não Tapa os Olhos tem razão, ao dizer que várias câmaras de comércio estão disponíveis para capitalizar a TAP e mantê-la como companhia de bandeira. Portanto, vamos esperar com tranquilidade. Os danos estão causados, são irreparáveis, sabia-se disso e por isso a generalidade das pessoas condenou esta greve, mas agora vamos ver as outras facetas, porque também é estranho que o Governo nunca tenha falado com o principal partido da oposição e, face ao que nós sabemos, não revela peças importantes da negociação que fez, parecendo a mim, que isso é uma matéria sobre a qual todos devemos interrogar-nos. Como é que ainda há pouco tempo ouvíamos falar das PPPs, ainda ontem ouvimos falar das PPPs, que estarão a custar um horror de dinheiro justamente por causa das chamadas cláusulas confidenciais, e já há cláusulas confidenciais, aparentemente, no negócio da TAP. Portanto, parece que os erros que se tentaram atribuir a um governo e a uma pessoa, afinal, são práticas comuns do maior órgão da administração do país, que é o Governo. A seu ver, deveria haver mais transparência no negócio da privatização da TAP? Sabe, com a experiência que tenho ganho em Gaia, também ao longo destes 18 meses de autarquias, eu tenho dito e defendido, e é isso que realmente é o nosso consenso em Gaia, é que toda a política se pode explicar.
E só se explica e as pessoas só percebem qual é o dilema do decisor político quando estão perante todos os dados. Imagino que no final disto, se nós conhecêssemos os dados todos, até poderíamos dar razão ao Governo e dizer não há dúvida nenhuma que este é o caminho. Eu sigo muito isso em Gaia, sabe, porque muitas vezes o que faz falta, e temos assembleias municipais muito longas, é uma explicação muito pertinente dos problemas com que o decisor se confronta, neste caso a Câmara em Gaia, não é? A Câmara decide, mas está perante informações, um conjunto de circunstâncias que quanto mais forem conhecidas do grande público, melhor se percebe porque é que o decisor político foi por ali e não foi por outro lado. E se assim fosse, provavelmente, os tribunais eram muito menos recorridos, porque vivemos um tempo em que eu já disse aqui e vou voltar a dizer, viemos do parlamentarismo no século XIX, no primado dos governos no século XX e agora vamos passar ao primado dos tribunais, porque como é tudo muito opaco, o cidadão, para fazer valer os seus interesses ou os seus direitos, não tem como recurso a política, mas os tribunais. Isto é extremamente negativo para as democracias. Albino Almeida, pontos positivos e pontos negativos da privatização da TAP? Vamos lá ver. Eu sou dos que defendem que a TAP deve ficar uma companhia de bandeira portuguesa e devem ser exploradas todas as situações que permitam. Só depois disso me estar claramente dito que é impossível, sendo certo que ainda ontem uma pessoa com 40 anos de trabalho na Bolsa Portuguesa dizia que jamais, em tempo algum, o capital de uma empresa disperso em Bolsa, ou sempre que se fizeram dispersões de capital em Bolsa para uma empresa, jamais essa operação não foi bem sucedida. Portanto, há desde logo aí um aspecto a ter em conta. E eu preferiria que a TAP se mantivesse em mãos portuguesas, fosse pela dispersão em Bolsa, fosse até pelo convite aos países africanos da expressão portuguesa para também eles entrarem na capitalização da TAP, visto que há aquela limite dos 49% e, portanto, pudéssemos continuar a ter uma companhia de bandeira. Falámos aqui já do impacto que isto teve para a companhia. Falamos agora da questão do turismo, que saiu também afetado com esta greve de 10 dias dos pilotos da TAP. Certo. Nós sabemos há muito tempo que muito do city break, que é o turismo que temos, este turismo que vem à sexta-feira e vai à segunda, dependem muito das ofertas em pacote. E, portanto, e depois há, de facto, uma confiança muito grande. A TAP, do ponto de vista dos acidentes e da segurança percebida, é uma companhia extremamente segura, como todos nós sabemos, não é? E, portanto, eu estou convencido que rapidamente, desse ponto de vista, as pessoas farão as pazes com a TAP. Com o turismo é que não podem fazer, porque não tendo vindo, não tendo chegado, não fizeram cá despesa. E, portanto, eu acho que, por exemplo, eu diria que, se calhar, os operadores de turismo, os grandes operadores de turismo, também poderiam ter uma palavra na própria privatização da TAP, porque assim tinham mais uma forma de evitar este tipo de situações, uma vez que eram também interessados em que a TAP corresse bem. E uma parte também lesada desta greve. E uma parte lesada desta greve. Mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás. O Governo está a vender a teoria de que a única salvação da TAP é a privatização, porque ela iria efetivamente evitar reestruturações e despedimentos. Isto não é verdade. Em todos os sítios onde as companhias foram privatizadas, houve 20% a 30% de despedimentos, cortes de rota. E hoje discutia-se do ponto de vista legal se é possível um caderno de encargos se não terá lá uma nulidade, que é dizer que eles têm que manter a sede em Portugal. Do ponto de vista, isso pode ser uma nulidade, porque não creio que o direito internacional compagine que alguém que compra uma empresa possa ficar limitado no exercício da empresa ad eternum. E, portanto, também aí acho que faz falta esclarecer muita coisa e não vir para a praça pública brandir grandes conquistas, aparentemente da parte do Governo, que podem ser contraditadas pela própria teoria geral do direito, que é as cláusulas nulas e as anuláveis. Eu penso que esta, se não for nula, é anulável seguramente. Nós temos aqui outro impasse também no que toca à privatização. Estamos em ano de eleições e, de facto, conseguirá, de facto, o Governo privatizar a TAP antes da cessação do Governo, se assim os portugueses o entenderem? Vamos ver. Eu espero que a TAP não seja para a próxima legislatura ou no futuro um caso judicial muito complicado. Está na mão do Governo evitar que assim seja, porque, como eu disse há pedaço, o país está dividido sobre esta matéria. Ontem tivemos acesso a dados que são preocupantes. De resto, é pouco claro que um secretário de Estado possa estar num programa de televisão a partir de casa, não se queira expor a um contraditório. Isto já diz muito
do que nós estamos a viver no processo da TAP. E como eu disse há bocado, como neste momento os executivos estão em descrédito, porque normalmente se lhes atribui grandes decisões estruturantes, se atribui a interesses que estão por trás das decisões, e eu espero que este não seja um caso para se arrastar muitos anos nos tribunais, para além daquilo que é a própria perda, aí sim, para a imagem da empresa, para a motivação de quem lá trabalha, para o espírito para a cultura da empresa. Eu acho que isso seria um dano muito grande. Acho que o Governo tem que pensar que tem muita gente contra a privatização da TAP. Muito bem. Falamos agora da biografia de Pedro Passos Coelho, que tem ou terá declarações polémicas que estão a criar algum mal-estar naquela que já sabemos que será a coligação também para as legislativas. Olha, e eu tenho memória de que quando, ainda há pouco tempo aqui, num programa destes, me lembro de ter até feito um reparo a um comentador que me costuma anteceder nestes programas, o Dr. Meira, por querer criticar uma apresentação de um programa político do Partido Socialista do Orçamento Macroeconómico, procurando explorar e aumentar e potenciar divisões que só ele via e distância que só ele via entre o secretário-geral do Partido Socialista e os seus membros da direção, ou alguns membros da direção, seja nisto, seja na questão das presidenciais. Portanto, eu não queria, com o meu comentário, aprofundar ou criar divisões que não existam, para além daquelas que nós já percebemos que há muito tempo são claras, que na coligação há altos e baixos, mas isso também faz parte da vida das instituições e da política. O que eu acho absolutamente inenarrável é que seja possível produzir um livro tão mau quanto esse. E era isso que eu queria aqui chamar a atenção, porque das duas uma. Quem quer prestar contas de um perfil e espera acabar funções, como fez Filipe González, deixa passar um tempo de nojo para que a distância em relação aos factos nos possa ajudar a ver com clarividência e então sim procurará perceber quais foram os méritos daquela pessoa em concreto na atividade que desenvolveu. Isto não passa de uma campanha gigantesca de propaganda, e eu vou voltar a dizer a mesma coisa porque até o digo com alguma admiração, que é, isto tem um homem que percebe disto como poucos, que tem uma noção do país como pouco, chamado Marco António Costa, está numa campanha gigantesca de branqueamento dos erros da coligação, numa campanha, se calhar até está isolada, e sim, de muitas pessoas que, como a gente ouve todos os dias, a criticarem o desempenho da coligação, mas há que reconhecer que o Dr. Marco António tem feito esse trabalho de criar uma imensa imagem que é o seguinte: este homem nasceu para nos salvar, ponto 1, o que ele fez no governo mais ninguém faria, ponto 2, as medidas que tomou eram as que tinham que ser tomadas. Eu aqui gosto sempre de fazer o debate entre o memorando de entendimento e o entendimento do memorando, porque é aqui que está o problema. Não está no memorando de entendimento, está no entendimento do memorando, lembrando-me que quiseram ir além do memorando. Como isto causou grandes problemas sociais, empobrecimento das pessoas, cortes brutais de rendimento às pessoas de todas as classes, o livro é uma pecinha, aliás, pobre, para não dizer medíocre, de uma estratégia de branqueamento e que me parece, de facto, os países pelos quais o doutor Passos Coelho já nos disse uma vez que tinha uma grande admiração, só tinha pena que fosse uma ditadura. Um dos países do Oriente que ele tinha uma grande admiração. Provavelmente porque tem aquela teoria que Salazar também tinha. Pobrezinhos, mas honrados. Acontece que isto cria déficits brutais. Nós não temos só o déficit da balança, não temos só o déficit, público, nós temos déficits brutais em educação, temos déficits brutais em emprego, temos déficits brutais em autoestima das pessoas. Nunca tantas pessoas se suicidaram, nunca recorreram tanto a medicamentos e agora sabemos, nunca tantos se embebedaram. É hoje o dado do dia. Portanto, isto não quer dizer que nós estamos numa sociedade saudável. Ora, se um líder político conduz a ação política de maneira a ter estes resultados, não é com um livrinho que não fala, por exemplo, do seu percurso profissional. Por exemplo, só esse, não é? O que fez. Enfim, um livro lacunar, como alguém lhe chamou, e quem sou eu para pôr em causa, visto que ele se chama Marcelo Rebelo de Sousa, um livro lacunar, muito pobre, muito mal escrito, e que de facto deixa passar uma imagem que é uma tentativa vesga, acho eu,
por razões que agora não vamos debater, de procurar passar ao CDS a imagem, não levantem muitas ondas quando pusermos os nomes nas listas, porque vocês têm uma sorte desgraçada em ir connosco e nós temos um atraso desgraçado em ter que ir com vocês às eleições em conjunto. É isto que eu acho. Portanto, parece-lhe que esta biografia é não mais... É uma peça de uma enorme e devo dizer-lhe, uma campanha prosseguida com a determinação típica de um político que é trabalhador e que é empreendedor e que tem uma grande fé naquilo em que acredita, que é o Dr. Marco António Costa. Há que lhe levantar o chapéu por isso. Muito mesmo bem. Discordando como eu discordo, mas enfim, reconhecendo que isto é verdade. Muito bem. Albino Almeida, ontem foi dia de reunião da Grécia com o Eurogrupo. Há acordo? Ora bem, eu acho que nós temos que ver duas dimensões do mesmo problema. Sempre eu disse aqui e não é agora que vou mudar de opinião. Primeiro ponto. O povo grego não cedeu às chantagens, digamos, de poder pensar pela sua própria cabeça e escolher pelas suas próprias mãos, votando. Ponto 1. E isso é saudável. Depois é preciso perceber, e desse ponto de vista nós vamos viver um problema igual agora, que é a maior parte dos economistas e dos jornalistas de economia, todos eles a trabalhar em meios de comunicação social ligados a interesses poderosíssimos económicos no país, estão a tentar passar a ideia de que o melhor é votar no que está, porque até a Grécia se está a ver que teve que andar para trás. Mas vamos ver o que é que a Grécia conseguiu. Conseguiu, número 1, fazer pagamentos, como fez ontem, um pagamento. Número 2, acabou com a Troika. Número 3, cada vez que se fala da Grécia, reúnem-se os ministros todos da Europa, como deve ser, visto que os Estados são todos iguais. Não foi pouca coisa. E mais do que isso, ontem a Europa admitia fechar dossiê a dossiê e, em função de cada dossiê, adiantar uma verba à Grécia. Isto não é coisa pouca, porque nós bem nos lembramos que se no PEC 4, a polémica que atravessou o país e que ainda hoje não é clara, se não tivéssemos resistido um pouco mais, se não teríamos percebido, por exemplo, o caso do BES, se não teríamos percebido que o país já não se conseguia financiar porque tinha bancos falidos que estavam a encapotar essa situação, e se uma ajuda à banca não teria sido suficiente para fazer com que o país, dentro do esforço do PEC 4, pudesse avançar. É claro que isto são tudo ses, mas não posso deixar de eu recordar aqui, quando a Europa devagarinho vai cedendo e vai fechando ou vai dando condições para que a Grécia entre de acordo. E é claro que há sempre um senhor que faz o papel de polícia mau para tentar ganhos de causa, nomeadamente dentro do seu país, que é o Sr. Schäuble. O Sr. Schäuble ontem propunha um referendo na Grécia, não por nenhuma convicção especial, não porque ele não sinta que se a Grécia sair e outros países forem atrás, vamos ter um problema imenso a começar pela Alemanha. Não. O que ele está a tentar fazer é, junto do povo alemão, ganhar tempo para explicar. Nós não queríamos, mas teve que ser. E, portanto, eu acho que a Grécia tem aqui, politicamente, ganhos que não tem, do ponto de vista, provável que não terá, do ponto de vista de ter que aceitar algumas medidas em que tinha traçado linhas vermelhas, porque há um fator que vai pesar em todas as pessoas que têm que encontrar uma alternativa. Eu acho que isso está a ser muito bem pensado em Portugal pelo Partido Socialista, que é, se eu radicalizar o discurso, vou ganhar alguma coisa politicamente com isso? É claro que vai. Se eu radicalizar as propostas no mercado global onde tenho que concorrer com os outros, eu vou ficar fora do mercado global para além da questão política, também é verdade. E este equilíbrio muito difícil, que é hoje o grande desafio da social-democracia europeia, e quero dizer-lhe que não compro nada à ideia que a social-democracia europeia tenha tido uma derrota em Inglaterra. Não, não teve. O que teve foi os trabalhistas na Escócia a votar maciçamente por se manter na União Europeia mesmo que a Inglaterra saia, e portanto tiveram uma maioria assustadora aqui, mas são todos eles trabalhistas. Uns trabalhistas tradicionais, uns trabalhistas escoceses e outros trabalhistas liberais. Se nós somarmos isto, de facto, a ideia de que é possível seguir de outra maneira continua a ter expressão nos povos europeus e, portanto, faz falta e é ter boas propostas práticas que nos façam pensar que, para além da política, há um momento económico de globalização do mundo que torna isto muito parecido em todos os lados e aí quem defende de facto políticas sociais vai ter que gerir com austeridade. Mas que austeridade? A austeridade que nos ensina, como em Gaia, que onde eu puder fazer as coisas com 90, não devo gastar 100.
Este é que é o princípio fundamental. Portanto, é absolutamente necessário que nos concentremos num esforço de que é, aliás, apanágio da Igreja Luterana e da Igreja Protestante que influencia os países da Europa do Norte e de que maneira a Alemanha que teve Lutero, que é a austeridade no sentido de ser austero. Isto é, se eu ganho 100 e posso viver com 90, não devo fazer uma vida para 110. Este é um princípio que, do ponto de vista do mundo em que vivemos, faz sentido. E se faz sentido, eu acho que o devemos invocar como uma forma de rigor na gestão da coisa pública. E desse ponto de vista a Grécia entrou por um caminho complicado, o qual agora vai ter que sair, evidentemente, com cedências, não tenho dúvidas nenhumas. Terá também que haver aqui cedências por parte da Grécia. Certo. Albino Almeida, voltamos a ver-nos na próxima semana. Muito obrigado. A Ministra das Finanças indicou em Bruxelas que Portugal só pedirá aos parceiros europeus autorização para pagar antecipadamente a totalidade dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional quando tiver reembolsado a metade que já solicitou. Falando no final de uma reunião do Eurogrupo, Maria Luísa Albuquerque lembrou que Portugal tem neste momento autorização para reembolso de até metade do montante total dos empréstimos do FMI, 28 mil milhões de euros, sendo que desse valor de 14 mil milhões de euros que o Governo decidiu pagar antecipadamente, ainda só foram reembolsados 6,6 mil milhões. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É esperado o céu pouco nublado, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade por nuvens altas nas regiões norte e centro. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 15 graus e uma máxima de 22. Em Lisboa, a mínima será de 18 graus e a máxima de 21. E em Faro, a mínima será de 19 graus e a máxima de 30. Temperaturas elevadas então para os próximos dias. É o ponto final neste bloco informativo. A informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.